Boa tarde, no programa de hoje você vai acompanhar a importância do apoio familiar para quem sofre com o sobrepeso. Conheça também a técnica bypass intestinal, uma cirurgia onde é possível emagrecer sem mexer no estômago. Saiba ainda por que o humorista Dedé Santana escolheu essa técnica para perder peso. Obesidade em Destaque está no ar. Mais de 5.000 pessoas já escolheram o bypass intestinal para emagrecer com saúde. Acompanhe agora a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba como é possível perder peso sem deixar de comer à vontade. O Dr. José Lazarotto é o criador da técnica bypass, que é uma variante do Y de Roux. Essa técnica é utilizada no emagrecimento dos pacientes e ele realiza essa cirurgia há mais de 30 anos. Vamos saber agora como ela funciona. Por que esse tipo de cirurgia, essa variante do Y de Roux, é mais fisiológica para o paciente? Veja bem, vamos analisar aqui, neste desenho, o aparelho digestivo normal. Vemos aqui o estômago, que faz o bolo alimentar, observe bem aqui. O alimento do estômago passa para o intestino delgado, esse fininho aqui é o que realmente engorda. De lá até o final é onde a pessoa ganha peso ou perde peso. E finalmente, aqui no final, o intestino grosso, onde a pessoa vai apenas eliminar o excesso de alimento que não foi absorvido. Observe bem, o que nós fazemos? Se o estômago não engorda, apenas faz o bolo alimentar. Se é o intestino que vai fazer perder peso, o que nós temos de atuar aonde? É onde vai perder peso, que é apenas no intestino delgado. Observe o outro desenho aqui, que é um Y, observe bem, uma variante do Y de Roux, em que uma parte do alimento segue o mesmo caminho que fazia antes, em menor quantidade, e a pessoa, um outro caminho que segue reto para o intestino grosso, fazendo com isso a pessoa perca peso. Só é muito importante um detalhe: para que a pessoa perca peso, é indispensável a ingestão de água. Por que água? A água que vai dar velocidade neste alimento, para que em vez de seguir o mesmo trajeto que era antes, o caminho antigo, passe pelo esse atalho, que nada mais é, nada menos do que um ladrão, fazendo com que, indo por este atalho, a pessoa perca peso. Essa cirurgia, ela mexe no intestino. Então, o que muda na rotina do paciente? Por exemplo, se ele tem o intestino preso ou já tem o intestino normal, o que vai ser alterado? Todos os médicos proctologistas, quando a pessoa tem o intestino preso, o que ele recomenda para a pessoa? Você deve tomar bastante água. Por quê? Essa grande quantidade de água ingerido com os alimentos vai hidratar os alimentos, vai aumentar a velocidade do alimento no intestino delgado, que é onde a pessoa absorve os nutrientes, indo mais rapidamente para o intestino grosso, e com isso faz com que o ritmo intestinal aumente e a pessoa evacue mais vezes. Se a pessoa não toma água junto com o alimento vai seguir em velocidade muito menor e vai absorver 100% dos nutrientes. Por isso que os médicos nutrólogos, as nutricionistas dizem assim: você não deve tomar água junto com a comida. Obviamente, se não tomar água junto com a comida, o alimento vai em pequena velocidade e vai absorver todos os nutrientes e com isso a pessoa vai engordar. É óbvio, por isso que a mulher grávida não deve tomar muita água para absorver todos os nutrientes para a criança que está dentro do seu ser. Doutor, toda cirurgia, ela tem suas regras, né? O bypass intestinal, por exemplo, que é o variante do Y de Roux, quais são as regras? O que o paciente tem que fazer para alcançar o resultado desejado após a cirurgia? Olha, quem tem intenções de operar, usando a técnica de Lazarotto, que é uma variante do Y de Roux, em que o intestino tem dois caminhos, né? É como se fosse um Y. Tem de seguir 3 regras. Primeiro, tem de tomar água junto com o alimento. A água que faz emagrecer. Muita água emagrece, como eu falei.
Água normal diminui o emagrecimento, estaciona, e se tomar pouca água, a pessoa vai ganhar peso. Segunda regra, tem de comer primeiro verduras e legumes. Haverá pergunta, por que verduras e legumes? As verduras e legumes são de mais difícil digestão e de mais difícil absorção. Então ela tem de seguir um caminho no intestino delgado mais lento, para que absorva todos os nutrientes contidos naquelas verduras e nos legumes. E a terceira regra, tem de mastigar bem a comida. Por quê? Veja bem, quem não mastiga bem a comida pode ter alguns castigos indesejáveis. Primeiro, pode ter gases com mau cheiro, porque não mastigou bem a comida. O alimento não foi bem mastigado, de mais difícil digestão, há um processo de putrefação no intestino grosso e com isso a pessoa tem mau cheiro nas fezes. Pode, eventualmente, ter espinha no rosto e no corpo ou alguma pequena queda de cabelo. Por quê? Por absorção insuficiente dos nutrientes quando não mastiga bem a comida. Por isso que é indispensável mastigar bem os alimentos. Estar acima do peso é um pesadelo para muita gente, principalmente por causa dos problemas na vida social. Conversamos sobre o assunto com o psicólogo Luiz Eduardo D'Amico. Confira. A sociedade tem uma forma de entender as pessoas e de esperar um estereótipo que é aquele estereótipo do sarado, da pessoa que está sempre muito dinâmica e que faz tudo em função da beleza e do corpo físico e da destreza que ela pode ter para fazer várias atividades, e aquela pessoa que agita o tempo todo. Essa é uma realidade que nós vivemos, porém é também um fator que inibe mais aquele que já está fora desses estereótipos, ou seja, aqueles que já estão com sobrepeso ou que já estão até atingiram a obesidade mórbida. Então esse problema, e a gente pode chamar de problema, é algo que compete a todos nós. Primeiro, que nós deveríamos deixar o preconceito de lado e entender essas pessoas como necessitadas de um apoio e também fazer com que essas pessoas valorizem o seu interior. É claro que cuidar da aparência é tão fundamental quanto cuidar da mente, do espírito, mas nós não podemos esquecer que esse problema é sério e que essas pessoas enfrentam isso com muita dificuldade, portanto, devem procurar o apoio psicológico e nutricional, sem dúvida nenhuma, o mais rápido possível. O humorista Dedé Santana precisava perder peso para viver com mais saúde. Acompanhe agora na entrevista e descubra por que ele escolheu o bypass intestinal para emagrecer. Você sofreu bastante com excesso de peso. Queria que você contasse um pouquinho quais eram as dificuldades que você enfrentava na época. Muita dificuldade, como eu fui um comediante acróbata, sempre saltei, né, escorregava, caía. Aí conforme eu fui engordando, foi ficando mais difícil para mim, para saltar, cair e tal. E aquilo me deu assim um desespero tão grande. E eu fiz várias coisas para emagrecer e não conseguia, né? Que eu também sou meio rebelde. E aquilo ali foi me dando uma depressão, e aquela depressão me fez engordar mais ainda. Aí eu não conseguia, fui engordando, aí fiquei meio desgostoso, aí fiquei um tempo fora da televisão, né? Até que um dia uma pessoa me falou do Dr. Lazaroto. Aí foi, pim, aquela esperança, né? Eu falei, essa é a minha última esperança, vou correr para lá. Você decidiu fazer o bypass intestinal por qual motivo? O que chamou a sua atenção nessa técnica? Aquela coisa de gordo mesmo. Que me chamou mais atenção é que falaram, você pode operar e comer de tudo. Não, mas sem vergonha, isso é verdade mesmo. Eu falei, não, lá se opera, come de tudo. Eu falei, não, mas eu ouvi dizer que se opera, aí tem que ficar tomando um remedinho,
tem que não sei o quê. Aí me fala, não, aquele é outro tipo de cirurgia, talvez do estômago, não sei, tem que ficar a vida inteira tomando remédio. Eu falo, não, esse você operou, não precisa fazer mais nada. Tem umas regrinhas, coisas pequenas que tem que seguir, que eu até hoje não segui, e aí continuo um pouco rebelde na coisa. Daqui a pouco você confere a continuação do depoimento do Dedé Santana. Agora, você fica com mais um trecho da entrevista com o Dr. Lazarotto sobre o bypass intestinal. Doutor, em quanto tempo após a cirurgia o paciente volta a se alimentar normalmente? Quando que ele vai poder ir a uma churrascaria, uma pizzaria com a família? Como é que funciona? Veja, Fabiana, essa cirurgia, como não mutila o estômago funciona normalmente, é o tempo suficiente para que cicatrize a sutura. Qual é o tempo ideal para cicatrizar uma sutura? De 12 a 15 dias. Com 15 dias, uma sutura está feita a integração, está feita a união entre um tecido e outro. Então, com 15 dias, já houve a cicatrização. Pode ir a uma churrascaria, comer seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada e cozida, e comer verduras e legumes acima do solo. Todos me perguntam, por que acima do solo e não abaixo do solo? Os carboidratos, os amidos, de um modo geral, fermentam muito. Então dá muitos gases. Então não é aconselhável, com 15 dias, comer alimentos abaixo do solo. Porque de 15 a 45 dias está 100% cicatrizado. Com 45 dias pode comer de tudo, mas até 45 dias deve procurar evitar alimentos que tenham muita fermentação para não aumentar a quantidade de gases e com isso dar sintomas indesejáveis no intestino delgado. O bypass variante do Y de Roux é uma técnica reversível ou não? Se nós analisarmos, observe bem este quadro que tem todas as cirurgias. Veja aqui, essa cirurgia corta e elimina o estômago. Esta outra corta, elimina o estômago. Esta outra corta, isola o intestino. Veja bem, esta outra aqui não. Ela apenas faz um desvio, um atalho inteligente no intestino. Qual delas é 100% reversível? É o bypass em Y de Roux. Por quê? Não se corta nada. É só desfazer esta pequena anastomose e volta ao normal, o que não acontece com as outras cirurgias. Existe uma vantagem nessa cirurgia também, doutor, que é a cirurgia plástica, que é realizada também no mesmo dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como é que funciona. A plástica de abdômen, na verdade, não seria uma plástica estética, uma cirurgia ascensional, não estética, para tirar aquele excesso de barriga que ninguém gosta de ter, mas é opcional. Ele retira aquele excesso de gordura que ninguém gosta e com isso a incisão, em vez de ficar no meio do abdômen, que daí nunca mais vai sair aquela cicatriz, ela fica embaixo das peças íntimas, ficando muito mais estética. A pessoa pode ir a uma praia, pode usar uma sunga, que não vai aparecer essa cicatriz. Diferente de se cortar longitudinalmente, em que a barriga fica totalmente ali, e com isto, se porventura cortar longitudinalmente, uma pessoa muito obesa, não consegue o cirurgião fazer uma sutura correta dentro e há um índice de complicação de 25% de hérnias, o que não ocorre se cortar aquele excesso de tecido adiposo. Acesse agora o nosso site obesidademdestaque.com.br. Lá você encontra dicas sobre dietas, alimentação e nutrição para emagrecer com saúde. Agora você fica com mais um trecho da entrevista com o Dr. Luiz Eduardo D'Amico. Ele vai falar da importância do apoio familiar na luta contra o sobrepeso. Existem aquelas famílias que têm uma hereditariedade, ou seja, os avós, os pais,
já têm uma dificuldade com a balança, já estão com sobrepeso ou até já atingiram a obesidade e aí acabam hereditariamente transferindo isso para os seus filhos. E existem aqueles casos isolados onde a família toda ninguém tem um problema e um indivíduo daquela família desenvolve esse comportamento compulsivo de comer e atingindo a obesidade. A família, nesse caso, como em todos os outros casos, é de fundamental importância. Primeiro, pelo amor que dispensa a essa pessoa, a esse familiar, pelo entendimento que deve ter em relação a essa dificuldade, que não é só dentro de casa que ela enfrenta, mas na sociedade que exige, como nós falamos anteriormente, o estereótipo daquele que pode fazer todas as coisas, daquele que pode atender às necessidades aos olhos de todos e ocupar todos os espaços, vestir a roupa mais bonita, e não acontece com aquele que já atingiu a obesidade. Então, a família do paciente em questão, ela é de fundamental importância. E eu diria para você, o amor, sem dúvida nenhuma, acrescido dos tratamentos nutricionais, psicológicos e aí lançando mão da cirurgia, por exemplo, bariátrica, seriam fundamentais para que esse indivíduo retomasse sua vida com toda a felicidade. Eu gostaria de dizer que todo ser humano ele é capaz. Existe a possibilidade sempre de se melhorar. Essa é uma premissa básica para todo ser humano, independente da condição que se encontre, ter a certeza absoluta que se está com alguma dificuldade, existe solução para essa situação. Então que não tenha receio de procurar, que acredite que vai poder ter uma qualidade de vida melhor, que vai poder fazer todas as coisas que todas as pessoas outras fazem, que vai poder ocupar os mesmos lugares, que vai poder usar a roupa que sempre sonhou e vai poder se alimentar assim melhor, com uma qualidade muito mais preparada do que vem usando alguma coisa só como método paliativo. E agora a gente volta a conferir mais um trecho do depoimento do Dedé Santana. Ele vai contar como ele conseguiu perder peso sem deixar de comer à vontade. E após a realização da cirurgia, Dedé, o que mudou na sua vida? Cara, falar a verdade, mudou muito a minha vida. Mudou o meu humor, eu andava de muito mau humor. Me voltou a vontade de trabalhar, porque logo que eu saí da cirurgia, eu acho que não tinha 4, 5 dias, eu senti que eu tinha perdido peso, né? Aí, quando eu terminei a recuperação, as minhas roupas caíam. Aí comecei a mandar apertar a calça, apertar tudo. Aquilo me motivou muito. Aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas. Aí eu fiquei muito contente, porque quando eu vi, eu estava com 35 quilos a menos no meu peso, né? Aí fiquei mais leve, já estava podendo saltar de novo, cair no chão, fazer as coisas que eu gosto, né? Aí fiquei muito feliz mesmo. Depois do bypass intestinal, você falou que pode comer à vontade, então você não tem essa preocupação. Eu como à vontade. O Lazaroto briga um pouquinho comigo, doutor Lazaroto, né? Que ele gosta muito de mim, mas ele briga comigo porque eu não sigo, tem umas regrinhas básicas, né? Que é aquele negócio de tomar água, você tem que tomar garrafinha de água, aquela coisa toda. E eu relaxo muito, eu continuo tomando refrigerante e eu sou uma verdadeira formiga, né? Muito açúcar. Meu café é metade café, outra metade é açúcar. Quer dizer, pode, mas também não abusar demais, assim, né? Eu abuso, eu compro em casa doce de leite que vem de Minas, minha família é mineira, manda doce de leite para mim, eu mando pau naquela doce. Então, eu devia seguir umas regrinhas básicas, quer dizer, comer, mas não abusar
né? E o principal é tomar água, é coisa que eu não faço, né? Dedé, eu gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas que estão sofrendo com a obesidade, com esse excesso de peso e não sabem o que fazer. Queria que você deixasse um conselho porque você já passou por esse sofrimento também. Olha, não é bem um conselho porque eu sou palhaço e palhaço para dar conselho é difícil, né? Mas eu gostaria de recomendar que você... Se você estiver se sentindo mal, poxa, você tem que se sentir bem com você mesmo. Como eu me sinto bem, eu mudei com a minha família, eu mudei com meus filhos, eu mudei com a minha mulher, eu mudei com o meu trabalho, voltei a trabalhar com meu amigo, estou muito bem. Então, se você sentir que não tem mais jeito mesmo, né? O próprio Dr. Lazaroto, que não venha direto, me consulte outros médicos e tal, né? Mas o que deu certo para mim e para alguns amigos meus que eu recomendei, né? Fiz questão de recomendar, foi exatamente essa cirurgia do Dr. Lazaroto. Já fez uma cirurgia de obesidade e não ficou feliz com o resultado, pode optar pela reversão e escolher outra técnica. O Dr. Lazaroto explica agora como funciona esse procedimento. E quem já fez uma cirurgia para redução de peso através de outra técnica, é possível reverter e fazer o bypass variante do Y de Roux? Nós operamos muitos pacientes que já fizeram a cirurgia do estômago e não estão felizes. Umas porque voltaram a engordar, porque segundo o Dr. Bruno Zilberstein, do Hospital de Clínica de São Paulo, 65% dos pacientes operados do estômago voltam a ganhar peso. Então, muitos pacientes voltam a ganhar peso e não conseguem comer normalmente. Então, estão infelizes. Nós revertemos essa cirurgia e outros pacientes, pelo contrário, pelo fato de não comerem normal, emagrecem demais. Falta vitamina, dá descalcificação óssea, faltam sais minerais. Então, nos procuram. Nós operamos recentemente uma moça com 32 quilos. Ela estava infeliz porque não conseguia comer, estava com falta de vitamina, cálcio, magnésio. Nós revertemos essa cirurgia, desfizemos a cirurgia do estômago e fizemos a cirurgia do bypass variante do Y de Roux e com isso a pessoa voltou a comer normal e absorver os minerais e nutrientes necessários. Como o senhor já disse, a água é essencial nessa cirurgia, né, para o sucesso dela. O paciente, na verdade, ele vai ingerir uma quantidade específica de água após a cirurgia? Como é que é, doutor? Não. Veja bem, eu gosto muito de uma comparação. Por exemplo, uma pessoa tem uma casa e tem o telhado da casa. Quando chove, a água do telhado cai na calçada. Muito bem. Esta calçada, no final, tem o ralinho onde entra a água para baixo dentro de um túnelzinho, que é um pequeno ralo. Muito bem. Mas, veja bem, chove. Se for uma chuva pequena, a água vai dentro do ralinho. Mas se é uma chuva grande, uma parte da água entra dentro do ralo, mas a maior parte vai por um ladrão e vai para a rua e com isso a pessoa perde peso. É uma chuva bem grande. Muito bem. Aí a pessoa não quer mais perder peso. Já emagreceu 20, 30, 40 quilos. É comparando a uma chuva menor, em menor quantidade de água. A água cai naquela calçada, uma parte da água entra dentro do ralinho, mas uma outra pequena parte vai pelo ladrão. Mas o terceiro item, eu estou grávida, por exemplo. Você é jovem, está grávida, por exemplo. É comparado a uma chuva bem pequena. A água cai no telhado, cai naquela calçada e toda a água entra dentro daquele ralinho e com isso a pessoa todos os nutrientes vão direcionados para aquela criança que precisa absorver 100% dos nutrientes. Mas, se a pessoa não está grávida e não toma água, a água também, o alimento também vai continuar por dentro do ralinho e a pessoa ganha peso. Por isso que a água é indispensável. Muita água faz emagrecer. Água normal estaciona e pouca água a pessoa ganha peso.
O senhor já falou como é que funciona a alimentação depois da cirurgia. E quando que o paciente pode retomar aquelas atividades do dia a dia? Caminhar, correr, trabalhar, como é que é, doutor? Como esta cirurgia, ela não corta nada, não resseca nada, nós temos algumas recomendações. 30 dias pode fazer caminhadas à vontade. Claro, andar já no dia seguinte da operação. Opera hoje e amanhã já levanta e anda. Com 5, 6, 7 dias já está indo para o shopping. Lá, caminha sua caminhada com cuidado, né? Com 30 dias, caminhada normal. 60 dias pode fazer sua musculação além da caminhada. Caminhada mais musculação. 90 dias, hidroginástica, já forçando um pouco mais. E com 4 meses pode fazer o que quiser e quanto quiser de atividade física, porque está 100% cicatrizado. Como nós já citamos aqui, o senhor é o criador dessa técnica bypass, que é uma variante do Y de Roux, e realiza essa cirurgia há mais de 30 anos. Outros médicos, outros profissionais aprenderam com o senhor, também realizam no Brasil ou não, doutor? Quem diz que faz a cirurgia de Lazaroto tem que tomar muito cuidado, que no Brasil todo, só um médico que iniciou o estágio e terminou o estágio, mas muitos médicos no Brasil dizem que fizeram estágio de 1, 2, 3, 4 anos comigo. Isto não é verdade, que nós só vamos ensinar via universidade e com determinações explícitas do Conselho de Medicina. Eu queria que o senhor dissesse alguma coisa, desse um conselho para essas pessoas que estão pensando em fazer uma cirurgia ou de repente não sabem o que fazer para perder peso. Você que tem uma pessoa obesa, ou é você, ou seu pai, sua mãe, seu filho, um amigo, e que deseja perder peso, tem de seguir algumas regras. Primeiro, tem de ir a seu médico de família, aquele que você confia, que você acredita. Vai te orientar a alimentação, atividade física. Se não resolver o problema da obesidade, esse seu médico amigo vai encaminhar para o médico nutrólogo ou endocrinologista, que vai te dar atividade física, medicamentos, dieta, todas as orientações para perder peso. Se mesmo assim você não conseguiu perder peso, aí deve procurar médicos que fazem cirurgia de obesidade. Eu digo médicos, não um médico. Vários médicos, que operam o estômago, que operam o intestino de uma técnica, que operam o Y de Roux de outra técnica. O Y de Roux tem várias técnicas, né? São vários tipos de técnicas que é Y de Roux. Então, vários médicos. Mas não fique só nisso. Peça aos médicos o nome de 8, 9, 10 pacientes que eles operaram. Converse com esses pacientes como eles estão, para depois escolher qual o médico e qual a técnica que você deve escolher. Que às vezes, pelo fato de se empolgar aí no primeiro médico que viu, é um caminho de fácil ida, mas de dolorosa volta. E o programa de hoje fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, quer rever uma reportagem ou ainda sugerir um tema, é só entrar em contato com a nossa produção ou acessar o site obesidademdestaque.com.br. Curta nossa página no Facebook, siga a gente no Twitter e conheça o nosso canal no YouTube. Tchau e até a próxima semana.